estou feliz de estar aqui hoje, né? Pregando a palavra do Senhor. Eu costumo dizer que se vocês estão aqui foi porque Deus quis que cada um de vocês estivesse aqui, amém? Para receber a palavra. Bem, eu vou estar lendo aqui a Bíblia em Atos 9. Eu vou falar sobre a conversão de Paulo. Eita glória. Amém? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Você está fazendo uma oração. Senhor, quero te agradecer por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite através da sua palavra. Que o seu Espírito Santo, Pai, coloque as suas palavras, Senhor, na minha boca, Senhor. E que o seu povo que se encontra aqui nessa noite saiam daqui, Senhor, abençoados, Senhor. Que eles possam absorver, Senhor, a sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Desde já eu te peço que o Senhor tire todas as escamas, Senhor. Todos os comichões, Senhor, dos ouvidos, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo tentar se levantar, Senhor, para fazer, Senhor, que essas pessoas, Senhor, não recebam a sua palavra, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Acabei de ler aqui, todos conhecem, né, a história do apóstolo Paulo, né, ou Saulo. Acabei de ler aqui uma passagem que fala sobre a conversão dele, e diz que ele estava indo para Damasco, né, com cartas dos sacerdotes, para poder perseguir alguns irmãos que haviam se convertido a Cristo. E ele no caminho, ele acabou ouvindo a voz do Senhor no deserto. Ele caiu e ali Jesus foi e falou com ele. E automaticamente ele mudou de direção. O apóstolo Paulo, ele era cidadão de Tarso da Cilícia. Hoje essa Cilícia ela se encontra ali na região da Turquia. E o apóstolo Paulo, ele tinha dupla cidadania. Ele era de Tarso, ele era judeu, mas na época que ele nasceu, a Cilícia era uma província de Roma. Então, é por isso que na Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele tinha dupla cidadania, né? Porque quando ele nasceu, ali era dominado por Roma. Então, ali era uma província de Roma. Alguns estudiosos vão dizer que o apóstolo Paulo ele herdou essa dupla cidadania por apenas ter nascido na época em que Roma dominava aquele lugar. Outras pessoas vão dizer, outros estudiosos vão dizer que ele herdou dos seus pais. Que seus pais eram pessoas ricas na época, eles eram bastardos e bens. E alguns estudiosos vão dizer que ele comprou, que a sua cidadania foi comprada e ele acabou herdando de seu pai. Então o apóstolo Paulo ele era romano e ele também era judeu. Ele era hebreu, descendente da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Davi. E a Bíblia diz que Saulo ele era fariseu também. E ele era um homem que ele procurava observar rigorosamente a lei. A lei daquela época, para a gente hoje é o Pentateuco, mas naquela época se chamava Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei de Moisés para eles. E Paulo ele era um homem extremamente religioso. Ele buscava observar palavra por palavra da lei. Ele era muito religioso, ele.
dentro de si ele achava que ele aprendendo sobre a lei de Moisés, ele estaria agradando a Deus, era o que ele pensava. Então, tudo que ele fazia era de acordo com a lei, não só ele, mas como o povo daquela época. E Paulo, a intenção de Paulo, e acredito que o sonho de Paulo era se tornar alguém muito influente, assim como os fariseus eram, os sacerdotes. Ele tinha vontade de se tornar um rabino. O rabino era como se fosse o cara mais intelectual da época. Então o apóstolo Paulo ele começou a estudar um homem que se chamava Gamaliel. Gamaliel ele era um grande rabino da época, um grande teólogo. E o apóstolo Paulo ele acabou estudando com esse Gamaliel durante 5 anos. E ali, aos pés de Gamaliel, ele aprendeu muito sobre a lei. Gamaliel era um fariseu, um homem bem estudado, um homem bem inteligente. E Paulo começou a aprender tudo aquilo que ele adquiriu de conhecimento em relação à Torá, tudo aquilo que ele adquiriu de conhecimento em relação à lei de Moisés, foi aprendendo com a linhagem dos fariseus. Os pais do apóstolo Paulo eram pessoas ricas e eles também eram fariseus. E o apóstolo Paulo estudou ali durante 5 anos com Gamaliel. E a intenção dele era virar um rabino. Quando Jesus ele veio nessa época e ele chamou os discípulos para poder andar com ele, foi se criando naquele lugar, foi se formando e foi crescendo um grupo diferente. E para os fariseus aquilo era totalmente inadmissível, porque ia contra aquilo que eles acreditavam. Eles viviam, a vida deles era baseada na lei de Moisés. Só que eles começaram a escutar acerca de um grupo rebelde que foi se levantando e foi se criando, e muitas pessoas estavam começando a seguir esse grupo e começou a sair fora do padrão, a sair fora daquilo que eles acreditavam. E o apóstolo Paulo, como um grande defensor da lei, ele se colocou à disposição dos sumos sacerdotes para poder parar com aquilo. Então, os sumos sacerdotes davam cartas para o apóstolo Paulo, ele se dirigia às sinagogas ou qualquer lugar que fosse, onde ele ouvia falar que existiam rebeldes, gente que estavam se convertendo ao cristianismo. Daí ele ia lá, pegava a pessoa, ele prendia as pessoas, poderia ser homem, mulher, o que for, ele prendia e ele levava para a prisão. Muitos acabavam morrendo, mas ele prendia, ele tinha um aval da igreja da época, ele tinha um aval dos homens mais inteligentes da época. E ele era um dos homens mais inteligentes da época. O apóstolo Paulo, quando ele caiu ali no deserto, ele ouviu a voz de Cristo. Cristo apareceu pessoalmente para ele, assim dizendo. Ele não viu Jesus, mas ele ouviu claramente a voz de Cristo. Se você for parar para analisar como que o apóstolo Paulo era naquela época e o quão terrível que ele era, imagine você na sua casa, só porque você ouviu falar de Jesus e você gostou, e você falou, vou aceitar. Imagine você dentro da sua casa, parando um monte de homem lá dentro, lá, estourando a sua porta, pegando você, pegando seus filhos, pegando a sua família, e vocês sendo presos por não terem feito nada, né? Se for para analisar. Você não fez nada, você apenas acreditou em algo que alguém estava pregando, e isso já era motivo para você ser preso. E é o que o apóstolo Paulo fazia. Quando Estevão foi apedrejado, o apóstolo Paulo ele era jovem, ainda ele estava lá, vendo o apedrejamento. E ele consentiu, é como se ele tivesse dado o voto dele, é como se ele tivesse dado o ok. Não, legal. Só que a Bíblia fala que ele consentiu na morte de Estevão. Então, tipo assim, ele não deu só o ok, ele também gostou daquilo que ele estava vendo. O apóstolo Paulo naquela época era como se fosse, tipo,
o pior inimigo dos cristãos, o apóstolo Paulo. Quando ele caiu ali do cavalo, ele automaticamente, Jesus falou com ele. Quando Jesus chamou ele naquele momento, meus irmãos, é só Jesus para parar aquele homem. Se você for parar para analisar a história, não existia ninguém que conseguia parar, porque ele era tão perverso, existia tanta maldade no coração dele acerca dos cristãos. Ele tinha prazer, ele queria prender, ele queria matar. Se você for parar para ver a história dele, então Jesus, pessoalmente, ele teve que intervir. O apóstolo Paulo, ele não viu os apóstolos pregando e ele se converteu à mensagem. O apóstolo Paulo, quando Estevão foi apedrejado, antes de ser apedrejado, ele ditou um sermão gigante. Eu acredito que uma pessoa com os olhos abertos se converteria na fé. Eu me converteria na hora de ouvir o Estevão falando tudo aquilo que ele falou antes de ser apedrejado. O apóstolo Paulo estava ali, ouvindo. Nada que ele ouvia conseguia mudar aquilo que ele sentia no coração dele. Em sua mente, ele só enxergava ódio e perseguição. Vou pegar porque eles estão indo contra aquilo que nós acreditamos. Ele era um cara extremamente perigoso e religioso. Então Jesus foi o único que chegou e interviu. Jesus falou com ele. Ele não andou com Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus no deserto. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, assim como os apóstolos conheceram. O apóstolo Paulo, ele só foi conhecer os outros apóstolos de Jesus, após 3 anos de convertido. É um tempo gigante, né? Se você pegar para ler a Bíblia ali, você não vai ter mais ou menos a dimensão de tempo. Mas ele só foi conhecer os apóstolos após 3 anos. Ele se converteu e começou a pregar. E começou a pregar o seu testemunho. E ele só conheceu os apóstolos, porque os apóstolos, só de ouvir a voz do apóstolo Paulo, eles tinham medo, mesmo sendo apóstolos, mesmo pregando, mas eles ainda tinham receio de que aquele cara perseguia a igreja, ele encerrava as pessoas na prisão, ele isso, aquilo. Houve um intermédio entre o apóstolo Paulo e Barnabé. Barnabé foi um homem que falou, não, vou fazer aqui a ponte aqui. Barnabé que acabou ajuntando ali. E Paulo acabou conhecendo os apóstolos, ficaram um período curto de tempo juntos, e cada um seguiu o seu caminho. Paulo. Então, meus irmãos, Paulo, eu posso falar para você hoje que Paulo ele foi o cara mais extremista que eu li assim, na Bíblia. Assim. É um cara que ele foi ao extremo do lado ruim e ele foi ao extremo do lado bom. Quando ele se converteu a Jesus, ele estava indo para Damasco. Ele já tinha carta para poder prender os cristãos. Ele não deixou de ir para Damasco. Quando ele se converteu, Jesus falou para ele, vai para a cidade e tal, que ali eu vou falar para você o que você tem que fazer. Aí Deus foi lá, falou para Ananias, pediu para Ananias ir lá. Ele continuou, foi para Damasco. Ele mudou o propósito, mas ele foi para Damasco. Chegando lá em Damasco, todas as sinagogas que ele entraria para perseguir, ele começou a entrar para poder pregar a palavra de Deus, para dizer aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. Ele foi o extremo, era a Torá e o cristianismo ali, andando junto. Ele pregando, as pessoas se salvando, e do outro lado, lá da parte da Torá, os judeus querendo matar ele. Então ele foi o extremo, ele não se calou. Ele não se calou quando era mal e ele não se calou quando era bom. E prova disso foi as multidões que ele arrastou pelo caminho. Anderson, mas o que você quer dizer com isso? Cara, eu quero dizer uma coisa que me pega muito nos dias atuais e eu acredito que muitas pessoas da igreja. O apóstolo Paulo foi um cara extremamente religioso, um cara que fazia as coisas tudo certinho, era um cara que era separado. O fariseu significa ser separado, ser santo. Ele era desse grupo. Apóstolo Paulo. E na cabeça dele, tudo que ele fazia, ele estava agradando a Deus. Na cabeça dele. Só que ele estava matando pessoas inocentes, né? Entendeu? Só que na cabeça dele, pela religiosidade que havia dentro dele, por tudo aquilo que ele aprendeu,
ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus, que Deus estava se alegrando por aquilo, mas Deus não estava se alegrando por aquilo. Deus tinha acabado de enviar o seu filho para dar um novo rumo para a humanidade. Essa era a intenção de Deus, e eles não estavam enxergando aquilo. Naquela época, os fariseus, eles dominavam tudo. Os fariseus que construíram as sinagogas eram como se fossem pequenas igrejas espalhadas em vários lugares. Existiam os templos grandes, onde os sacerdotes ficavam, e existiam as sinagogas, onde eram suas pequenas igrejas. Os fariseus que criavam as sinagogas, os fariseus, eles tinham escola, eu não sei se eles criaram, mas eles cuidavam de várias escolas de estudos da Torá, de estudos da lei de Moisés. Eles financiavam isso, eles ajudavam isso, eles incentivavam as pessoas a estudarem. Várias escolas, eles tinham vários pontos. Os fariseus, eles ajudavam com isso. Eles eram pessoas extremamente religiosas, assim, na questão de jejuar, na questão de fazer as coisas tudo correto. Só que quando Jesus veio, ele veio para tirar toda essa religiosidade. Quando Jesus ele veio para cumprir o que o homem não conseguia fazer, o que ninguém conseguia fazer através da lei. Só que eles não entenderam isso, eles começaram a perseguir a própria vida, né? E o que me pega, meus irmãos, é que, cara, nos dias de hoje existem tantas religiões, cara. Existem tantas seitas, cara, por aí. Eu mesmo conheço tantas pessoas que às vezes ela era de igreja assim, ó, e acabou deixando de ir para a igreja para ir para alguma determinada religião, não sei, cara. São coisas que andavam para a páreo na época de Saulo e que andam para a páreo na nossa época. E nós como igreja, eu falo em geral, eu falo desse prédio aqui, eu falo na igreja geral. Nós como igreja, eu fico pensando às vezes, tipo assim, qual é o rumo que nós estamos tomando? O que nós estamos fazendo acerca dessas coisas como igreja? Porque o reino de Deus não é isso aqui, né? O reino de Deus não é esse mundo aqui, o reino de Deus é o que está por vir, né? E quem vai para o reino de Deus, quem vai para a Nova Jerusalém, quem vai para aquilo que Deus está, o novo mundo que Deus está preparando, são aqueles que receberem a Cristo nessa vida, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos caminhando. São essas pessoas que vão, quando você fecha o olho e você vai embora, e isso, eu pensando nisso, não de agora, mas eu penso nisso já há muito tempo, é porque é um tema muito complicado de falar, né? Porque tudo é acusação quando se fala de religião, né? Tudo é você está ofendendo, tudo isso. Mas, meus irmãos, a religião ela cega as pessoas. A religião ela leva as pessoas para o inferno. Você acha que Deus se agrada de religião? Não se agrada. Deus não se agrada de religião. Sabe o que o diabo faz? O diabo ele cria uma situação e deixa você ali, ó, quebrando a cabeça. O tempo vai passando até você morrer. Daí você morreu. Você entendeu? Só que você não aprendeu ali naquela situação ali que você tinha que se arrepender dos seus pecados, que você tinha que aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Você não aprendeu porque eles não te ensinam, eles te ensinam qualquer outra coisa, mas não te ensinam isso. Eles te ensinam a ter uma paz de espírito, né? Eles te ensinam uma série de coisas, mas que você tem que se arrepender, aceitar Jesus como seu Salvador. Eles não te ensinam isso. Então isso é uma armação do inimigo. As pessoas ficam presas como se estivessem rodando no deserto até morrerem sem Cristo. E isso são várias seitas, são várias religiões. E nós como igreja, às vezes eu acho que a gente está pensando em outras coisas. A gente, não sei, parece que a gente fechou os olhos, a gente está pensando só nas nossas vidas, no que a gente tem que fazer, a gente pensa no nosso cansaço, a gente pensa no nosso trabalho. Sabe, eu não estou acusando ninguém, porque eu também sou assim. A gente se pega às vezes preso às coisas do nosso dia a dia. E tem tantas seitas
tantas pessoas que o inimigo está lançando no inferno e às vezes a gente já está achando que é tão normal, é uma coisa tão normal, a gente pode andar junto, né? O cristianismo pode andar junto. Meu irmão, não pode, irmão, não pode. O cristianismo não pode andar junto com isso. Nós somos igreja, nós temos que ter a mesma intenção que o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo ele foi levantado para fundar a igreja. Em todos os lugares que ele passava, ele levantava a igreja. Igrejas eram abertas. Em todos os lugares que ele foi, em todas as viagens que ele fez. Beleza, ali era um propósito dos apóstolos. Beleza, a igreja já foi fundada, tudo. Mas nós temos a palavra. Nós aceitamos Jesus como o Salvador das nossas vidas. Nós sabemos que nós temos que passar aquilo que nós recebemos. E nós temos orado por essas pessoas? Ou será que, sei lá, nós estamos nos fechando dentro das nossas bolhas, dentro do nosso próprio... Fala por mim também, irmão. Não estou falando de vocês não, estou falando é o que se vê globalmente, mundialmente falando, tantas coisas que a gente ouve acerca da igreja e você vê que são tantas coisas fúteis, cara. Por que não pegar o conselho do apóstolo Paulo, um cara que tinha tudo, um cara que tinha status, um cara que tinha tudo aquilo que ele queria, um cara que era rico, né? Um cara que tinha muito poder na mão. Por que não deixar essas coisas para trás, tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que, né? Todas essas coisas que nos prendem, por que não deixar para trás e começar a orar um pouco mais pela, né? Vamos começar a sair, parar de orar só pela gente, assim, um pouco, vamos começar a orar pelas pessoas que estão em outros lugares, como igreja. Eu acredito que Deus ele se alegraria muito se nós começássemos a andar por esse lado, porque enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus, enquanto nossas famílias aceitaram a Jesus, estamos aqui, está tudo bem. Em paralelo, tem muita gente que a gente ama que não está, mas e a religião ela engana. Eu me lembro que quando, no ano, mais ou menos no ano 2000, mais ou menos, tem algumas coisas que eu falo assim, quando eu venho trazer uma oferta, alguma coisa, que tem gente que não gosta. Eu falo isso porque eu sei. Tipo assim, pessoas de fora, assim, eu sei que tem gente que não gosta que eu falo, e às vezes pode até me prejudicar assim em relação às vezes a trabalho, alguma coisa do tipo, mas como a gente se converteu e a gente é cristão, e a gente tem que transmitir a palavra, para mim tanto faz. Se não gostar, continua não gostando, se uma porta fechar, outra porta se abre. E quando mais ou menos no ano 2000, isso falando de mim, uma coisa que eu vivi, uma coisa que eu vi, uma coisa que eu vivi. Eu pichava, fazia pichações. Então eu virava à noite fazendo pichações direto. Eu tinha alguns amigos, perdia meu tempo fazendo essas coisas. E quando a gente saía de madrugada para poder pichar ou fazer alguma coisa do tipo, a gente nunca ia são, né? A gente sempre tinha que beber, tinha que usar droga, tinha que tirar alguma coisa. Então a gente tirava spray, a gente tirava cola, a gente tirava Solvex, esse negócio que dá brisa aí, você fica doido e sai fazendo um monte de besteira. Eu conheci algumas pessoas desse mesmo mundo, né? Aí um amigo meu uma vez chegou e falou assim, vamos ali na casa de fulano que tal. Eu falei, vamos. Fui com ele lá. Quando eu cheguei lá, tinha essa menina e tinha um outro rapaz junto com ela. Aí esse meu camarada falou assim, ó, eu vou aqui em casa, que ele morava perto, você fica aí daqui a pouco eu volto e a gente vai pro rolê. Eu falei, não, beleza. Eu fiquei na casa dessa menina junto com esse cara. E era um cômodo só, irmão. Só um cômodo, tinha só uma porta ali na frente ali, e era só um cômodo aqui. Uma porta ali na frente. E eles estavam cheirando cola. Aí eu catei e falei pra eles assim, deixa eu, né? Também um pouco. Falaram, top. Eu falei, beleza, eu sentei ali na cama ali. Aí a menina estava aqui do meu lado e tinha um rapaz do lado dela que sentado. Eu peguei aquela sacola, coloquei na boca. Bom, só que foi muito rápido. Coloquei aqui na boca e
E automaticamente, quando eu coloquei na boca, sabe quando você sente que tem alguém te olhando? Te olhando fixo assim? Foi o que eu senti. Eu estava olhando aqui para a porta e eu estou aqui. Aí eu senti que tinha alguém me olhando aqui, ó, desse lado. Quando eu olhei assim para o lado, meus irmãos, diante de Deus, quando eu olhei aqui para o lado aqui, eu vi essa menina, sabe como que ela estava? Eu não era de igreja, não ia para lá, não era de nada. Essa menina, ela estava com as duas pernas amarradas para trás, os braços amarrados para trás, com corrente, olhando ela com a cara na minha cara aqui, ó, assim, ó. E um cara que estava do lado dela, ele estava com uma roupa, aquelas roupas de padre, aquela Bíblia grossona vermelha, ele estava com uma Bíblia daquela na mão, ele com a roupa de padre e essa menina nessa situação. Quando eu olhei assim, meu irmão, ela falando que eu era dela, acredita? Falando assim pra mim que eu era dela, que ninguém podia tocar em mim e tal. Irmãos, quando eu olhei assim, ó, eu me assustei, eu levantei e saí correndo. Quando eu cheguei na porta da casa dessa menina assim, eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, ela e um cara estavam em pé, assustados os dois, assim, olhando porque eu tinha corrido. Só que eles estavam normal, assustados assim. E para explicar para eles o que eu tinha visto. Ai, o que foi, Anderson? O que foi? O que foi? Eu olhei assim e falei, não, nada não. Não, nada não. Eu vou embora, eu fui embora, nem expliquei pro menino. Fui embora. Isso foi o diabo, né? Isso aí foi demônio. Isso daí. Em contrapartida, no mesmo ano, teve, eu não sei se vocês lembram, teve aquele negócio de Brasil 500 anos nas escolas. Fizeram um monte de evento na escola, um monte de coisa. A minha sala decidiu imitar aquele grupo Timbalada. Timbalada é da Bahia, né? E toca aqueles tambor, tal, as pessoas. Eu nem sabia disso aí, eles só me chamaram e falei, vamos, bora. Aí ficaram no grupo lá, aí um monte de batuque lá. E eu fui. Aí fizemos uma apresentação lá, tal, todo mundo feliz lá, tal, não sei o quê. Aí eu desci, isso aqui eu não sei se eu contei pra minha esposa, mas não vou saber agora. Aí eu fui e desci. Aí quando eu desci, meus irmãos, eu dei de frente com uma menina. E era uma menina bem bonita, assim, uma menina alta. E essa menina ficou me olhando o tempo inteiro, me olhando. Eu falei, meu. Aí eu fui falar com ela, né? Aí eu conversando com ela lá, essa menina me chamou pra ir pra casa dela. Eu nem nunca tinha visto ela na minha vida. Isso era mais ou menos umas 3 horas da tarde. Essa menina foi e me chamou pra ir pra casa dela. Aí eu falei, vamos, né? Catei e fui. Irmãos, a gente tinha que andar mais ou menos até a casa dela, aí uns 15 a 20 minutos. Tinha que ir andando, não tinha carro, não tinha nada, tinha que ir na caminhada. Esses 15, 20 minutos eu caminhando do lado dessa menina, ela não olhou nem pra minha cara. Ela me falou um ar e ela não olhou nem pra minha cara. E eu fui, andando com essa menina, andando. Quando a gente chegou na casa dessa menina, ela falou, pode entrar. Eu entrei, assim, era a sala, tal, eu entrei. E ela entrou em outra porta que tinha dentro da sala. Só que ele entrou nessa porta aí e não voltou mais. Eu fiquei lá na sala, esperando ela e nada dessa menina aparecer. E a porta da onde ela tinha entrado estava aberta. Eu falei, ela me chamou aqui para dentro, então eu vou lá dentro, né? Eu catei e entrei lá dentro. Aí eu catei e fui lá, meti a cara lá dentro. Era um quarto mesmo. E essa menina, ela estava sentada na cama, só que ela não estava virada para a porta, que era onde a gente entra. Ela estava virada para a parede, sentada lá, olhando para a parede. O que eu fiz, irmão? Eu sentei do lado dela. Quando eu sentei do lado dela, ela virou para minha cara, dando risada. Eu nunca tinha visto essa menina na minha vida. Ela dando risada. Sabe o que ela começou a falar para mim? Você é da minha pombagira. Ninguém pode colocar a mão em você, porque você é da minha pombagira. Imagina, irmão. O cara que nunca tinha ido para a igreja, meus irmãos do céu, sabe o que eu fiz? Eu levantei e fui embora. Fiquei um tempinho lá na sala, lá, depois fui embora. Com medo, tremendo. Né, irmãos? Mas aí, a menina que me falou isso, se você ouvir as palavras que ela falou, é verdade, é uma religião, certo? E qual que é o proveito disso? Se eu tivesse falado, não, beleza, qual que é o proveito disso? É o que? O que eles estavam me oferecendo se caso eu aceitasse isso? Vida
vida banal, que é sexo, até morrer, e depois você morresse, e aí? Depois que você morresse. Então é o que as religiões oferecem para as pessoas, e as pessoas estão entrando numa porta, e depois dessa porta é o abismo. E nós, como igreja, a gente tem a obrigação de orar por essas pessoas, porque nós entendemos a palavra de salvação. Eles não sabem ainda. E quem é que vai anunciar para eles? Tem que ser a gente, né? Jesus não vai derrubar eles do cavalo e falar com eles, não. O sacrifício que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Deus bolou todo o plano e já entregou para a gente, meus irmãos. Agora é questão de fé, né? O que Deus podia fazer pela gente, claro que Ele pode fazer. Ele pode descer aqui 1000 vezes aqui, conversar com a gente, subir, mas o plano da salvação já foi elaborado. E quem tem que espalhar o plano da salvação? É a igreja. São os seus filhos, são os seus santos, é o sal da terra. Quem é essas pessoas? Essas pessoas somos nós. Nas minhas orações, o que eu tenho mais pedido para Deus é: Senhor, me coloca em situações em que eu possa falar do Teu nome, né? Porque se eu não tenho coragem de fazer que nem o apóstolo Paulo, de parar no centro comercial com 1000 pessoas lá e anunciar o seu evangelho, então as pessoas que eu for encontrando no caminho, que possa haver uma situação e eu possa poder falar do seu amor. E essa é a oração que eu tenho feito para Deus. E essa foi a palavra que Deus ele colocou no meu coração para estar ministrando nessa noite. Amém, irmãos? Fiquem de pé, por favor. Aleluia. Você está aqui nessa noite e, como eu falei no início, foi Deus que trouxe vocês. Se Deus faz isso é porque Ele tem um grande propósito acerca das nossas vidas. Comecem a orar, comecem a interceder. Comecem a interceder por esse mundo. Esse mundo está tão perdido, irmãos. É tantas coisas acontecendo. É rumores de guerra. Se fala muito agora abertamente sobre essa nova ordem mundial. Se nós não podemos ir lá, irmãos, e pregar para um monte de pessoas, então que nós possamos orar, que nós possamos interceder. Porque Deus ouve a oração dos seus santos. Amém? Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite, Senhor. Eu oro, Senhor, pela minha vida. Eu oro pela vida dos meus familiares, Senhor. Eu oro pela vida dos meus amigos. Eu oro, Senhor, pela vida, Senhor, das pessoas, Senhor, que têm se perdido, Senhor. Eu oro pela vida das pessoas que têm sido enganadas, Senhor, por toda sorte de mentiras, Senhor, do diabo, Senhor. Que têm se perdido, Senhor. Senhor, que o Senhor possa tirar as escamas, Senhor, dos olhos, Senhor, de cada um, Senhor. De cada um que frequenta uma religião, Senhor, que não é, Senhor, a religião da sua salvação, Pai. Que não é a religião do seu sangue, Senhor. Eu oro por cada um, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa tirar as escamas, Senhor, assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, Senhor, quando derrubou ele naquele deserto, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, Senhor, que nós possamos, Senhor, orar, Senhor, interceder por essas pessoas que ainda não te conhecem, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, os visite, Senhor. Os visite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço que o Senhor fortaleça, Senhor, os meus irmãos que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus, que o Senhor renove as forças de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, porque eles estando fortes, Senhor. Eles vão ser guerreiros, Senhor, diante de Ti, Senhor. E eles vão lutar, Senhor, por Ti, Senhor. Eles vão lutar pela Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eles não vão se render, Senhor. Em nome de Jesus.
Abençoe, Senhor, essa igreja. Abençoe, Senhor, os pastores desse lugar. Que o Senhor, Pai, possa colocar entendimento e sabedoria, Senhor, nos pastores deste lugar. Em nome de Jesus. Que o Senhor os levante, que o Senhor os fortaleça, Senhor. Em nome de Jesus. Que eles sejam grandes instrumentos, Senhor, nas suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que eles possam, Senhor, apacentar as suas ovelhas, Senhor. Conforme, Senhor. Conforme o Senhor ama e deseja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, por cada um, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E só finalizando, irmãos. Quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, o que o diabo ofereceu para Jesus? Ele falou, ó, ele mostrou o mundo para Jesus e falou que tudo aquilo que Jesus desejasse, que ele daria para Jesus, se tão somente Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse. Quantas religiões e quantas seitas não existiam antes de Jesus vir a este mundo, irmãos? O diabo falou nitidamente ali para Jesus que eu te dou tudo o que você quiser, meus irmãos. Já existia tanta coisa no mundo. E Jesus não se prostrou, se manteve firme no seu foco, no seu propósito e fez aquilo que era a vontade de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus, pais e irmãos. Ele tá um jeito, hein? Ei, Carolzinha, sabendo essas histórias aí? Tá bem? Grande a obra de Deus na vida desse menino. Amém, meus irmãos. O que eu extraio dessa lição é que todos nós tivemos que ter a nossa queda do cavalo. Todos nós caímos em algum momento, né, do nosso orgulho, da nossa ignorância espiritual, da nossa falta de conhecimento acerca de Deus. Mas Deus nos derrubou com tanto carinho, com tanto amor, que derrubou, deixou a gente dar um pouquinho no chão, né? Depois levantou a gente, apresentou o seu Filho, e cá estamos nós glorificando a Deus, exaltando a Deus, sendo testemunhas do nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele teve um novo rumo, um novo propósito. Deus deu a ele uma nova chance e ele não caiu do cavalo uma segunda vez, né? Foi apenas uma única vez, foi suficiente para que ele pudesse entender quão grande era o amor de Deus sobre a sua vida. Esse mesmo amor está sobre nós também. O mesmo amor, ele não mudou, ele continua o mesmo. Deus continua nos amando, cuidando de nós, nos protegendo, e todos os dias nos dá uma nova chance. Primeiramente, glorificar o seu nome através da nossa vida e falar do seu amor, da sua graça, da sua bondade. Então, para todos nós é um grande privilégio ver a vida de uma pessoa que tinha tudo para dar errado, como Paulo, que estava no caminho errado, que estava completamente perdido, mas que Jesus olhou para ele de uma maneira que talvez nós não olharíamos, né? Porque talvez a gente olharia para ele com olhos humanos e de vingança, de ódio, um perseguidor da igreja, então vamos matar, vamos crucificar. Mas Deus não, Deus sempre nos dá uma chance, Deus sempre investe nas nossas vidas, porque Ele acredita em nós. Então existe um crédito de Deus sobre as nossas vidas e a gente precisa ser grato a Deus todos os dias por Ele nos dar esse crédito. Amém, meus irmãos? Obrigado, Anderson, Deus te abençoe. Tem uma sinagoga te esperando. Glória a Deus. Pai, te agradecemos, te louvamos por essa noite. Obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, meu Deus, por essa noite de adoração, de louvor ao teu santo nome. Nós nos reunimos aqui para te agradecer por mais um dia, por uma semana que está terminando, por todas as coisas boas que temos vivido, Senhor. Muito obrigado por ter nos feito cair dos nossos cavalos, porque foi ali que nós tivemos um encontro contigo, os nossos olhos foram abertos, e o Senhor nos deu a pessoa bendita de Jesus Cristo e nos selou com o seu Santo Espírito. Continua, Senhor,
a fazer com que os teus planos e os teus propósitos na nossa vida se cumpram, que a gente tenha um coração receptivo à tua palavra todos os dias, que a gente não endureça a nossa cerviz, que a gente não se volte contra o teu amor, mas que a gente continue olhando para Jesus, autor e consumador da nossa vida e da nossa fé, e servindo ao Senhor com alegria e com paz no nosso espírito. Leva-nos de volta para os nossos lares, nos dá uma noite abençoada, um início de final de semana abençoado, e segundo a tua permissão e a tua vontade, nós estaremos aqui no próximo domingo para cultuar ao Senhor e te agradecer mais uma vez pelas coisas boas que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que as ricas consolações do Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê diz, amém.